Saúdo os irmãos na paz e graça de nosso Senhor. Irmãos, muitas vezes nos vemos no meio de dificuldades, de problemas que parecem que não têm fim. Muitas vezes parece que estamos sendo pisados como trigo, batidos, quebrados. O sofrimento é uma parte necessária do nosso viver, mas uma parte que dói, uma parte que realmente não é agradável. Por outro lado, sabemos muito bem que tudo coopera para o bem daqueles que creem no Senhor. Então, precisamos entender como o sofrimento se encaixa também nesse viver com Jesus Cristo, na nossa caminhada cristã. É bem verdade, somos chamados para seguirmos nosso Senhor Jesus, mas esse seguir não é livre de sofrimento, muito pelo contrário. Eu ousaria dizer para os irmãos que o caminho do cristão é caminho de sofrimento. No entanto, é o único caminho que leva à vida eterna, é o único caminho que leva à união verdadeira com o nosso Deus. Por isso, é um caminho que, embora penoso, vale muito a pena de seguir. E por isso escolhi, quando estava meditando a palavra, esse texto para os irmãos. É um texto que me chamou a atenção já fazia algum tempo. E é bem curioso. Apenas Lucas traz essa referência de que Satanás pediu para que os discípulos fossem peneirados. É muito interessante. Vamos nos preparar agora, nesse período, para a Páscoa, que é a grande comemoração da igreja. E justamente na última noite, a noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, ele se reúne com os discípulos. Tem a Santa Ceia, a última ceia com eles, em que ele faz aquela revelação sobre a instituição da Santa Ceia, que este é meu corpo, este é meu sangue. E assim nós celebramos até os dias de hoje. Os discípulos têm uma pequena disputa sobre quem seria o mais alto, o maior no reino dos céus, no reino de Cristo, porque eles não compreendiam ainda que reino era esse. E o Senhor Jesus Cristo repreende eles. E, no entanto, nós temos aqui, pouco antes do texto de hoje, a segurança que ele dá aos discípulos, no versículo 28 a 30 do próprio texto, Lucas 22. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, assim como o meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos aceitareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Palavra do Senhor. Interessante, ele tem uma pequena disputa com os discípulos, mas ele faz essa promessa a eles. E na sequência, ele faz o grande aviso que dá a Simão Pedro e aos 12. E é um aviso que é dado a nós também. Então, temos esse cenário de o Senhor Jesus Cristo se preparando para a cruz. Pouco antes de ir para o jardim do Getsemane, tem essa situação, e ele avisa solenemente a Simão Pedro e aos 12, e aos 11, porque o traidor já não estava mais entre eles. Simão Pedro e os 10, os 11. Então, temos essa situação. E ele começa, uma coisa que chama a atenção também, o Senhor Jesus Cristo sempre chamava Pedro por Cefas, ou Pedro, que é a tradução em grego, que significa pedra. Sempre chamava ele assim. Por que aqui ele escolhe Simão, Simão? Um aviso solene. É bem curioso isso. Nós todos sabemos, temos nomes completos. Meu nome é Dario Oliveira de Matos. Sempre que minha mãe chamava o nome completo, sabia que lá vinha alguma bronca. O Senhor Jesus está avisando o Simão Pedro com relação a isso. Simão, Simão, aqui vem um aviso solene, preste atenção. E assim ele fala: eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Nós vemos Satanás como o grande inimigo, o grande opositor a Deus
desde o começo, desde o jardim do Éden, no livro de Gênesis. Curiosamente, se a gente dá uma lida nos livros do Antigo Testamento, não aparece ele tão marcadamente como o antagonista. Ele se opõe a Deus, mas sempre dentro de uma limitação. Tanto é que nós vemos no livro de Jó que ele pede permissão para Deus. E daí gostaria de ler com os irmãos o texto de Jó, capítulo 1, versículos 9 a 12. Então, porventura, respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, essa é uma coisa que é um pouco chocante para nós, saber que Satanás conversa com o Senhor, e aparentemente ele teve um diálogo com Jesus, porque o Senhor Jesus falou: Satanás reclamou as suas vidas. E aqui não é a sua vida, Simão Pedro, é as suas vidas, discípulos. Então saibamos, irmãos, essa é uma verdade. Satanás reclamou as nossas vidas também. Ele tem esse interesse de pegar a gente, triturar e moer e realmente mostrar aquilo que está dentro de nós, porque ele tem a confiança de que dentro de nós só há podridão, só há pecado, só há morte. Ele tem a confiança que uma vez que é revelado o que se passa dentro do nosso coração, nós não teremos mais o amor de Deus. Mal sabe ele que Deus mesmo prometeu que nada haveria de separar aquele que é fiel do amor de Deus. E assim, irmãos, Satanás tem essa ousadia. Aparentemente ele tem uma certa autoridade que foi dada a ele com a queda, de ir adiante contra os filhos dos homens. E nós vemos isso, ele nunca age sem a autorização de Deus. Jó, ele tem que pedir permissão, e pede permissão uma vez, e pede permissão uma segunda vez. Jó 2, versículos 4 a 6. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. E Satanás fez assim. Então, é muito curioso, Satanás age sempre dentro do limite que Deus estabelece para ele, né? É muito interessante. Ele é o grande inimigo, ele é o grande anjo da luz, Lúcifer, que tão orgulhoso que era, ousou desafiar o Deus Criador, o único Senhor sobre céus e terra. E junto com ele levou 1/3 dos anjos que, caídos, foram reduzidos a esse estado de miséria. Mesmo assim, ele, em sua ousadia, tenta achar pontos de contradição contra Deus, de conflito contra ele. Mas ele, reduzido a esse estado de pedir permissão, demanda como se tivesse algum direito. Então, o verbo utilizado aqui, eis que Satanás vos reclamou, tem essa nuance, esse sentido de alguém que está reclamando algo de direito e tem todo o direito, toda a autoridade de requerer isto. Só que ele requer algo que não lhe pertence. Ele requer moer nossos ossos, moer nossas vidas. Deus, no entanto, permite. Por quê? Porque nosso Deus é essencialmente bom, e até a maldade e até os atos do inimigo ele transforma em bem. Irmãos, muitas vezes nossa vida parece que está sendo pisada como trigo, mas aí eu faço referência ao antigo provérbio oriental: é necessário que o trigo seja pisado
para que cresça forte. O trigo que não é pisado não resiste ao inverno. Quando vem a dificuldade maior, não tem como. Nossas vidas também. Feliz ou infelizmente, estamos na escola espiritual de Deus. E as grandes provas vêm com o nome de provações e tentações. E apenas aqueles que passam essas provas podem entrar na graça celestial de nosso Senhor. Satanás demandou, então, ele exige de Deus que nos entregue em suas mãos. E, muito curioso, ele exige a nossa vida para que sejamos peneirados. Eu pesquisei um pouco, irmãos. A engenharia por trás de peneiramento não mudou muito nos últimos 3.000 anos. É basicamente bater, quebrar e revelar. Bater, quebrar e revelar. Tem sido feito isso desde a época de Jesus. Coloca-se os grãos de trigo num local, faz-se o batedouro deles, bate, quebra os grãos, faz a limpeza daquela casca e daí então revela-se o precioso trigo no meio. Mesma coisa com nossas vidas. Lógico, Satanás não faz com interesse de revelar dentro de nós coisas preciosas. Ele tem o interesse de mostrar aquilo que há dentro do coração. E ele tem certeza de que o que há em nosso coração são coisas ruins, coisas feias, coisas que afastariam o amor de Deus de nossas vidas. Mas não é assim, irmãos. Mal sabe ele que está sendo um instrumento de Deus para que o seu povo amadureça, para que seu povo cresça em fé, cresça em esperança. E é assim conosco. Temos a certeza, irmãos. Deus não permite que Satanás haja além daquilo que o seu povo tem capacidade de resistir. No entanto, Deus não poupa o seu povo. Ele não poupou o seu próprio filho, irmãos. Quando o nosso Senhor Jesus esteve aqui no seu ministério público, a primeira coisa que ele fez, quando foi iniciar seu ministério, foi conduzido pelo Espírito, logo depois do batismo de João Batista, conduzido pelo Espírito ao deserto, onde passou 40 dias, 40 noites em jejum, e lá foi tentado por Satanás. De diversas maneiras, a Bíblia nos registra 3 tentações. Ele, no final do jejum de 40 dias, debilitado por conta desse jejum, Satanás pegando pedras e falando: transforma essa pedra em pão e come. Você não é Deus? Nosso Senhor Jesus disse, citando Deuteronômio 8, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da palavra de Deus viverá o homem. Então Satanás leva seu Jesus para o topo do templo e fala: atira-te daqui, porque está escrito na palavra que o Senhor haverá de cuidar dos seus e não permitirá que o seu santo tropece. Usa a palavra de Deus fora do contexto. Como dizia meu antigo professor do seminário, texto fora de contexto só serve de pretexto. Na faculdade de Direito, a mesma coisa. Texto fora do contexto só serve de pretexto. Satanás pega as palavras de Deus e altera, tira do sentido correto para tentar Jesus. Seu Jesus, citando Deuteronômio uma vez mais, fala: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, finalmente, Satanás leva ele ao local mais alto, talvez Monte Everest, não sabemos, e mostra todos os reinos do mundo, e fala: pois bem, eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. Então, Senhor Jesus refuta ele uma vez última e diz: arreda-te de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás apenas o Senhor teu Deus e somente a Ele darás culto. Então, irmãos, nem o Senhor Jesus Cristo foi poupado das provações. E não foram meras provações, foram tentações através da mão de Satanás. Muito menos nós. Não tenhamos a ilusão de que teremos um caminho de rosas e flores na nossa caminhada cristã. Uma caminhada alegre, mas uma caminhada alegre por conta da força do Espírito Santo que nos anima. É uma caminhada, na realidade, cheia de desafios, cheia de perigos. Mas, uma vez mais, é a única
único caminho que nos leva à vida eterna. E saibamos que peneirar não cria nada, apenas revela. Então, o pedido de Satanás, até onde a gente sabe, é justamente fazer com Pedro aquilo que ele fez com Jó, destruir tudo aquilo que ele tinha como mais precioso, destruir tudo aquilo que ele considerava que era o cerne de sua identidade. Pedro, o ousado, Pedro, aquele que estaria junto com o Senhor Jesus em todas as circunstâncias, Pedro, aquele que não pensa antes de agir, que até corta a orelha do servo do sumo sacerdote quando eles vêm prender Jesus. Esse Pedro, mas o mesmo Pedro que não entendeu quem era Jesus, apesar de ter tido a revelação pelo Espírito Santo, de que quando o Senhor Jesus perguntou a eles: e vocês, quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele teve esse entendimento de Jesus, mas não sabia o que significava isso realmente. Não entendia ainda o que haveria de acontecer. Por isso o Senhor Jesus faz esse aviso solene, que Satanás haveria de pegar eles, haveria de agitar eles, haveria de quebrar eles, bater eles, até mostrar aquilo que havia dentro deles. Agora, Satanás de fato exige a nossa vida para sermos peneirados. Só que não nos esqueçamos, irmãos, o Senhor Jesus intercede por nós. E esse é o nosso segundo ponto. O Senhor Jesus ora por nós. Nós temos meditado no MD, no momento devocional da igreja, durante essa semana no livro de Hebreus, e vemos bem claramente que o Senhor Jesus é sacerdote universal, sacerdote eterno, que intercede sobremaneira sobre aqueles que são seu povo. E aí eu peço para que seja projetado o texto de Hebreus 7. Aí. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, este, Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O Senhor Jesus ora, então, não só por Pedro, pelos discípulos, ele ora por nós continuamente, mesmo nesse momento, irmãos. Então, não pensemos, não existe pessoa orando por mim. O Senhor Jesus ora. Ainda mais, se lembrarmos de Romanos, capítulo 8, o Espírito Santo intercede por nós. E eu peço para que seja projetado o texto. Aqui, o capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E aqui, como nós já citamos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, irmãos, não desistamos. Podemos estar no meio do deserto, no meio das dificuldades, no meio do sofrimento, mas nosso Deus nos ama. Nosso Deus não desistiu de nós. Não desistamos dele. Permaneçamos fiéis a ele. Permaneçamos com o coração vinculado, ligado ao nosso Senhor. Ele intercede por nós. E ele ora para que a fé de Simão Pedro não desfaleça. Então, muito curioso. Para que a fé dele permaneça firme. Irmãos, quantas vezes no meio da dificuldade nós não pensamos que tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós experimentamos é em vão? A dificuldade é uma escola bem complicada. A dificuldade é uma escola difícil, ouço de falar. A dificuldade é uma escola bem complicada.
mas através dela nós amadurecemos, através dela nós realmente podemos encontrar quem é o Senhor Jesus em nossa vida e quem nós somos diante dele. Pela dificuldade nós vemos aquilo que se passa no íntimo do nosso coração. Por isso Deus permite que sejamos peneirados. Por isso Deus permite que Satanás bata em nós, nos sacuda, nos quebre, para revelar aquilo que há dentro de nós. Mal sabe Satanás que o que Deus quer revelar dentro de nós é fé. Fé pura, fé preciosa, fé que vale mais do que ouro e prata refinados. Muito mais. Que aos olhos de Deus não existe nada mais precioso do que isso. E por isso mesmo Ele enviou o seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus, para salvar o seu povo, para trazer aqueles que têm essa fé em estado bruto e lapidá-la. E essa é uma verdade, irmãos. O sofrimento serve para que sejamos lapidados. O nosso pastor titular, pastor Ko, foi missionário na África do Sul e trabalhou entre mineiros de diamante. E ele falou que para que um diamante bruto seja transformado em uma pedra preciosa com valor gigantesco, é necessário que ela seja lapidada. Lapidar significa tirar pedaço. Mas sem que a pedra bruta seja lapidada, ela não tem muito valor. É apenas pedra. E para lapidar um diamante é necessário outro diamante, de dureza maior. O diamante é o material que tem maior dureza. Pelo menos outro diamante que tem a mesma dureza. Irmãos, Jesus intercede por nós. E Ele ora para que nossa fé não se desfaleça. Nossa fé é preciosa a Deus. Tenho certeza que nosso Senhor, como Pai amoroso que é, não se alegra em ver seus filhos sofrendo. No entanto, para que nós amadureçamos, para que nós possamos dar a Ele o fruto do Espírito amadurecido, grande, precioso como é, Ele permite que nós sejamos pisados, peneirados, para que possamos amadurecer na fé, no caminho do Espírito. Ele permite que passemos pelo sofrimento, não com alegria, mas com a certeza de que depois daquilo nós teremos um valor muito maior para Ele. Irmãos, em terceiro lugar, nós podemos e devemos interceder ou fortalecer aqueles que estão ao nosso redor. Nosso Senhor Jesus fala para Simão Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como o trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. É claro, quando nós passamos pelo sofrimento, muitas vezes nos deparamos com aspectos de nossa vida que não gostamos. O pecado escondido em nossas vidas, o pecado de estimação, o ídolo de nossos corações. Mas justamente para isso que Deus permite que encaremos isso, o sofrimento, para que revelando isso, revelando aquilo que estava escondido em nossas vidas, temos arrependimento. E assim, quando nos convertermos, possamos ser instrumentos de Deus para que nossos irmãos sejam também animados. É bem curioso. O Senhor Jesus intercedeu particularmente por Simão Pedro, aqui nessa passagem. Ele não intercedeu pelos outros 10. Mas Ele colocou Simão Pedro como seu instrumento para que os 10 fossem animados, para que os 10 permanecessem fiéis, para que os 10 fossem de fato testemunhas do Senhor Jesus. Então, irmãos, temos essa situação bem clara diante de nós. O sofrimento é uma escola penosa, mas uma escola muitas vezes necessária. E temos
capítulo 8 de Romanos, versículos 35 a 39, que nos mostram por que Satanás está fadado a falhar. Porque ele quer separar a gente do amor de Deus. Mas, como está escrito em Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti fomos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, fomos peneirados por Satanás. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, apesar da dificuldade que enfrentamos presentemente, não desfaleçamos, não desanimemos, porque nosso Senhor Jesus é triunfante. O inimigo não tem poder além do poder de nosso Deus. Ele pode querer nos quebrar, nos bater, revelar a podridão que há entre nós, no meio de nós, no nosso coração. Mas nosso Senhor Jesus nos entrega a Ele, porque sabe que dentro de nós há fé pura, preciosa, a fé mais preciosa do que ouro e prata. Ele quer revelar isso em nossas vidas, irmãos. Lembremos, peneirar não cria nada, apenas revela. Encaremos então quem nós somos, nos arrependamos se temos motivos para arrepender, e sejamos fiéis a Deus, irmãos, para que assim sirvamos como testemunhas desse amor maravilhoso de nosso Senhor, esse amor que é infinito, esse amor que não tem barreiras. Rogo assim, irmãos, a Deus que cada um de nós, embora no meio da dificuldade, embora peneirados, estejamos firmes nas promessas de Deus, sabendo que o amor dele não pode ser tirado de nossas vidas de maneira alguma, sabendo, irmãos, que apesar das dificuldades, ele é fiel e, acima de tudo, Deus é bom e amoroso. Se temos dificuldade, se passamos pelo mal, é porque ele entendeu que isso é necessário para que amadureçamos na fé, para que possamos dar um fruto mais precioso para ele com nossas vidas. E assim, resistamos às tentações e às dificuldades. Rogo a Deus que todos nós permaneçamos fiéis no meio das dificuldades, revelando assim a fé preciosa que Deus colocou em nossos corações. Oremos.